Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Bem, vamos aqui a alguns ensinamentos de André Luiz justamente sobre efeitos físicos no livro Os Domínios da Mediunidade. Psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Poderíamos dizer nos domínios da paranormalidade, nos domínios da sensitividade, nos domínios do carisma. Os homens têm 1000 nomes para representar um mesmo fenômeno. Vamos lá então? Efeitos físicos. Horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização. Vocês estão vendo aqui, ó, acanhado apartamento. A coisa estava no campo restrito. Agora estou lançando ao ar, pelo rádio, pela televisão, na imprensa. Tanto Hilário quanto eu, André Luiz, não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente. De outra feita, acompanháramos experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e esperei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de 2 peças: uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir, o aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava um médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas aparentemente bem intencionadas. Atenção a isso aqui, aparentemente bem intencionadas. Eu poderia chegar aqui e falar tecnicamente sobre o assunto. Não, eu estou lendo uma narrativa de André Luiz, porque aqui é como se fosse um romance, uma história que ele está contando, história verdadeira, e à medida que as lições forem aparecendo, eu vou parar e destacá-las para vocês. Agora preste atenção, porque eu não estou brincando aqui. Foi o irmão Zarur que falou na união das 2 humanidades, que esses fatos aconteceriam à luz do dia, que o segredo do governo dos povos é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. E Jesus, que não é brincadeira, nem conversa para boi dormir, falemos assim para que todos entendam, disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos disparando o ativismo da política de Deus. Algum de vocês é capaz de recordar por que eu estou aqui nesse momento disparando outra vez e mais o ativismo da política de Deus? O que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu fiz uma abertura do chakra coronário e todos que estavam lá, e eles saíram compromissados. Então aqueles que estavam lá no Rio de Janeiro, por favor, lembrem-se do que ocorreu ali e imaginem o seu chakra coronário aberto e ligado com a humanidade espiritual superior, a que recebe o comando de Jesus diretamente, que não aceita outro comando a não ser o do divino chefe. Nós estamos fazendo uma coisa jamais tentada no mundo. Estou aqui ao microfone falando para uma rede de rádio, jogando esses fatos espirituais à discussão, abrindo os olhos dos céticos
porque com eles também muita coisa vai se dar. É o funil que se aproxima, como disse o irmão Zaruro, o funil do tempo final. Muita coisa vai se dar que vai abalar as suas convicções negativistas, o seu niilismo. O aposento íntimo transformado em gabinete albergava o sensitivo. Nós estamos aqui num gabinete. Quantos somos aqui dentro? 20? 20 aqui. Agora em casa, quantos estão nos escutando? Então agora todo mundo concentrado. A começar por aqueles que estiveram no Rio de Janeiro. Porque nós queremos materializar os grandes acontecimentos planejados por Deus e pelo seu Cristo, Jesus, por intermédio do Espírito Santo, para a terra, conforme aquela profecia de Dom Bosco. Um grande acontecimento está sendo preparado no céu. Deus misturará toda a humanidade. E vejam bem, quando ele disse toda a humanidade, não são somente as nações humanas, as etnias humanas. São também as etnias espirituais, digamos assim. São também os continentes espirituais que estão no mundo ainda invisível. Para que isso aqui se dê, olha aqui. Não é uma coisa atrás do fenômeno que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trabalhando para destacar de cara, de princípio, antes de tudo, o lado moral do fenômeno. O lado evangélico, apocalíptico do fenômeno. De forma nenhuma, aliás, permitiremos que caia no campo da discussão estéril. Já se discutiu muito. Aqui, nesse grupo, nós estamos determinados a projetar da comprovação da existência através do fenômeno da vida eterna, da vida espiritual, para projetar o lado moral do fenômeno. O ativismo da política de Deus está firmado unicamente em Deus. Eis aqui um axioma. A verdade que se prova por si mesma, demonstrada por si mesma. Jesus, o mestre de toda a ideologia e de toda a política, ensinou: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Eis a política de Deus a consagrar no homem público tudo o que há de mais divinamente humano no humanamente divino. A política, a honra. A ciência, a piedade. A economia, a caridade. A filosofia humana, a sabedoria espiritual. Então nós estamos aqui num aposento mais que público, que é um sistema de rádio, mas para chegar no íntimo mais íntimo, a intimidade, ao coração de vocês. Quem escuta esse sistema com unção, devoção, respeito, vai ter todas as suas faculdades espirituais desenvolvidas. Mas cuidado, usá-las somente para o bem, senão a pessoa se dá mal, porque quer. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o sensitivo, o médium, paranormal, carismático, como quiserem. Um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas aparentemente bem intencionadas. Atenção a esse aparentemente bem intencionadas. Os que estão aqui e os que estão em casa têm que estar bem intencionados mesmo. Ou melhor, tem que ter boa vontade, porque está em pleno curso a Revolução Mundial de Deus. Aqui não queremos nada de aparência, é para valer. 14 pessoas naquele ambiente íntimo, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam 2 senhoras doentes que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. É uma coisa extraordinária. Indicando-as
falou o orientador espiritual, quer dizer, o irmão que está no plano invisível, com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Por isso é que eu exijo austeridade. O senhor às vezes brinca até no ar. Sim, mas mesmo quando brincamos ou rimos, a vibração é a vibração da seriedade. Porque aqui ninguém falta com respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aqui é respeitado, como ocorre em muitas outras agremiações na Terra. Mas vejam, bebeu, comeu carne vermelha nessas ocasiões, fumou ou falhou nos compromissos de disciplina para com esses fenômenos, a pessoa, fraternalmente, é claro, tem que ser afastada desse tipo de serviço, vai fazer outro. Depois não vai ter o benefício de assistir a essa coisa maravilhosa, ou participar disso. Só os doentes, por enquanto no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Quer dizer, eles querem esse tipo de trabalho para as consequências mais elevadas no campo da moral, no campo espiritual, no campo da ciência, no campo ideológico, no campo da política. Ele mistura política com materialização de espíritos. Mas é claro, o outro mundo é esse aqui, meu amigo. A assombração somos nós, não são eles não. Não dizia o irmão Zarur, na sua pregação constantemente? Estamos devolvendo ao Cristo o que é do Cristo. Ao toque da 7ª trombeta, o mundo não se torna de Deus e do seu Cristo? É o que nós estamos fazendo aqui. Mas você vê tanto filme de terror, vê tanta baboseira, lê tanta bobagem, que fica esperando coisa assim. Um monstro aparecer na sua frente. Só aparecerá se você estiver na sintonia do astral inferior, ou do inferno, como você quiser dizer. Mas estamos ouvindo as explicações do Aulus. Agora voltamos a André Luiz, na narrativa. Quisermos alongar o entendimento. No entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. Agora, uma coisa que eu tenho chamado a atenção de vocês à beça. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Eu exijo que venham aqui para esse estúdio, para nossas reuniões, banhados, limpos, porque tudo é vibração. Você vai ficar vibrando suor? Vai ficar vibrando sujeira? Por que dificultar o trabalho dos nossos irmãos invisíveis? Não é ranzizice, não. Não é cisma, não é nada disso, é conhecimento de causa. Até vocês em casa devem manter a higiene. Mas escuta, quem gosta de ficar sujo? A higiene impede uma série de doenças no campo material e impede uma série de influenciações negativas no campo espiritual. Mas não é só a higiene do corpo necessária. Antes dela vem a do espírito. Mas um espírito iluminado não gosta de mau cheiro, gosta de sujeira. Por acaso? Não. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos,
Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas, matando as bactérias dos corpos e também no mundo invisível. Alguns encarnados, quer dizer, almas deste mundo, vocês entenderam o que eu falei? O pessoal tem medo de alma do outro mundo. O outro mundo é esse aqui, nós é que somos assombrações. Eles são os espíritos. Aliás, do nosso lar, o André Luiz conta uma coisa curiosa que eu já gravei, em que ele se assustou com 2 espíritos reencarnados que durante o sono foram lá em cima. Ele não estava acostumado com aquele cordão espiritual que liga corpo material ao espírito, se assustou. Aí a turma do outro lado do rio, o que é isso? Se assustando com assombrações da terra? Mais ou menos assim. Estamos colocando as coisas nos pontos. Assombração somos nós, com esse corpo cheio de coisas materiais. Nós é que assustamos a eles, conforme a nossa vibração, conforme o pensamento que alimentamos. Não dizem os pensadores que somos aquilo que pensamos? A higienização processava-se ativa. Não estou repetindo porque esqueci, não, é de propósito. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguém se lembra o que estamos fazendo aqui relativamente ao Apocalipse? Estamos começando a nos revestir de vestes brancas. A sintonia com o mundo espiritual pelo pensamento, pela palavra. Uma palavra malsã destrói uma vida, uma instituição, uma coletividade, um povo. E também a sintonia em boas obras, que é o resultado lógico da sintonia do pensamento, da sintonia na fala elevada, e aí as boas obras. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Vou repetir, atenção vocês que estão me ouvindo. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto. Nós estamos ensinando a vocês que nós não somos apenas matéria, antes de tudo somos espírito. Isso é a ideologia da política de Deus. Assombrações somos nós, não são os amigos espirituais, não. Lá é o mundo da verdade. E traziam consigo esses irresponsáveis, que não levavam o assunto a sério, emanações tóxicas, quer dizer, materiais ou físicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivo. Quer dizer, uma bebidinha, não, isso aqui não vai fazer mal, não. Ah, é? Não tomem esses aperitivos, não. Além das formas pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Quer dizer, a vestimenta espiritual dessa turma aqui estava suja. Vestimentas brancas, vê lá o Apocalipse, por favor. Atento aos estudos, Aulus, quer dizer, o mentor espiritual daqueles acontecimentos, recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médium, ou do sensitivo, ou do carismático, ou do paranormal, como quiserem. Obedecemos imediatamente. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Vocês não estão sentindo a satisfação do Dr. Bezerra de Menezes que estava fazendo isso aqui? Porque ele é o campeão desse trabalho aí com o Zé Grosso e com a Ivone do Amaral Pereira. Eles estão trabalhando nessa altura, os espíritos da falange do Dr. Bezerra estão aí com vocês. Onde desejarem vocês que eles estejam, que eles vão. Que disse André Luiz: nem os irmãos da humanidade invisível superior podem ajudar os irmãos da humanidade invisível inferior e da visível, se esses não quiserem ajuda,
se nós não quisermos ajuda, a interferência deles para o bem. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. Vitorino Bacari está do outro lado, ó, ouvindo com uma atenção isso aqui. Se estivesse aqui entre nós na carne, estava na maior vibração, já tinha se manifestado aqui por escrito. Mas ele está se manifestando através da telepatia. Estou recebendo a mensagem espiritual dele aqui, ó. O instrumento mediúnico, medianímico, o paranormal, o carismático, o sensitivo, já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. Quer dizer, o irmão destacado para conceder o ectoplasma, como vocês estão fazendo aí nas suas casas, naturalmente. Não existe mistério nisso, não. Chegou a hora de revelar as coisas, é o apocalipse em marcha. Estava sendo preparado, aliás, já estava, sob o amparo direto dos amigos espirituais. Seu campo orgânico estava fiscalizado. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Quer dizer, esses irmãos do mundo espiritual têm uma trabalheira. Mesmo o médium, eles chegaram, tiveram que limpar aqui. O estômago não digeriu bem isso aqui, o intestino está entumecido aqui por esse alimento mal tomado. Há poucos dias eles vão lá e trabalham, e limpam. Então, numa reunião dessa, não venha depois de comer um angu, uma feijoada, você vai se dar mal, hein? Ninguém vai saber que eu fiz isso, não vai saber? Você sabe, o remorso vai te pegar. E a turma do invisível sabe. E você é afastado do caminho. Quando você vai perceber daqui a alguns anos, vai dizer: mas que imbecil que eu fui. Meu Deus, eles estão lá adiante. Eu me esqueci daquele pensamento do Abraham Lincoln. É aquele que para por qualquer motivo, quando resolve andar outra vez. Se não pararam, são lá na frente, inalcançáveis. E essa oportunidade só vai se repetir lá no Absinto daqui a 1 milhão, 2 milhões de anos. Paraíso perdido. A Terra vai ser o paraíso perdido para muita gente que vai ter que sair daqui desse planeta e ir para outro, mais atrasado. Coloque aqui a humanidade do Absinto para a turma saber do que é que eu estou falando. Muita gente não sabe. Então a gente está chegando agora e não sabe. Então anunciem que vai... tá aqui o pensamento. Página 67, terceiro volume das diretrizes espirituais da religião de Deus. Jamais parar. Pensamento sempre atual, atribuído a Abraham Lincoln. O homem que se decide a parar até que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo estará tão adiante que jamais poderá ser alcançado. Você marcou aqui as vestes brancas? Aqui. É o Júbilo no Céu, capítulo 19 do Apocalipse de Jesus, segundo João. Página 108 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para o simples de coração. Versículos 8 e 9. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ao versículo 10 também. E eu me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos e mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso tem a ver com o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. Prossegue André Luiz. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, do sensitivo, do médio, do paranormal, etc., carismático, já eram problemas solucionados. Dispensaram-nos-emos de maior rigor descritivo, porquanto em outras páginas, em Missionários da Luz, a materialização de acordo com as nossas possibilidades de expressão mereceu-nos meticuloso exame do que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Bom, voltando ao Apocalipse de Jesus, carta à igreja em Sardes, capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas disto. O vencedor será assim vestido com roupas brancas. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Vamos lá, vem cá depressa aí. O que é que você tem aí? Observei através de sua leitura a paciência dos irmãos da espiritualidade diante do despreparo dos médiuns. Tanto trabalhos encarnados mostrando desinteresse. Fátima, lá de Cabo Frio, escrevendo, a paciência deles é quente no sentido de que não desanimam, não é? É isso, Fátima, que eu não quero que aconteça aqui. O horário é tal, é esse horário, quem chegar atrasado não entra. Não pode se alimentar assim nesse dia. Se alimentar, a gente afasta. Aqui é o Haroldo, de Brasília. Digníssimo presidente José de Paiva Neto, Deus está presente. Na escuta e sintonia total, estamos todos em festa com sua palavra inspirada. A própria vinda do Paráclito em sua ação renovadora pede atualização divina. Vamos publicar isso aqui, está muito bom. Parabéns ao Brasil, pois é nessa palavra que se encontram as diretrizes para o cumprimento de sua missão. Obrigado, irmão Paiva, pelas lições de vida eterna. Queremos sua palavra sobre os assuntos espirituais. Viva Jesus, Antônio Haroldo Franco da Rocha. Agora, prossegue André Luiz, interessava-nos a mediunidade em si. Intentávamos analisar-lhe o comportamento em suas relações com o ambiente e as pessoas. E para isso, a nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos da colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o agrupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Hinos evangélicos, quer dizer, enaltecendo Jesus, as lições morais, as palavras e os exemplos do Cristo e de seus discípulos e apóstolos apresentadas no Evangelho. Colaboradores desencarnados, olha atenção, extraíam forças de pessoas e coisas da sala, quer dizer, ectoplasma, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório. Correspondendo à atuação magnética dos mentores espirituais responsáveis. Desdobrou-se o sensitivo,
afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se fora um casulo de carne largado e inerte. Vamos parar por aqui. Aqui já vai entrar naquela situação do fenômeno mais visível. Vocês estão gostando? Vocês estão em casa aí? Prosseguimos lá? Na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz. A religião de Deus, a política de Deus tem que estar à frente, dando a passada certa, que os outros virão depois, tocados pela força da verdade e pela forma amorosa e fraterna com que esses assuntos forem aqui explicitados, bem que energicamente. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.